Este programa é livre para todos os públicos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como Emmanuel cantou, é pela fé mesmo que nós precisamos estar firmados, que a nossa vida precisa estar de maneira muito concreta. Nós temos que entender isso, que somente pela fé que nós vamos sobreviver diante de tantas situações. Vou pegar uma passagem que você já conhece bastante, já deve ter ouvido muito, mas como eu gosto sempre de falar, mais do que eu vi, é exercitar a prática do dia a dia. Por isso que a palavra de Deus, ela nunca se repete, ela sempre se renova. Eu faço em dezembro 16 anos de pátria. Quantos evangelhos proclamados na minha vida, quantas leituras que já fiz nos estudos bíblicos do dia a dia. Mas cada leitura é um novo de Deus que Ele fala ao nosso coração. Então, nesta quarta-feira, 12 de julho, o Senhor está dizendo para você que a palavra que vai ser proclamada na fé será transformadora, reveladora na tua vida, em teu ser. Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 11. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidade que não se vê. Por ela os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ele, recebeu o testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas, e graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado sem passar pela morte. Não mais foi encontrado porque Deus o levou antes de ser levado, porém recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Pela fé, Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar os de sua casa. Pela fé, ele condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça, que se obtém pela fé. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu a ordem de partir para a sua terra, que devia receber como herança, a partir sem saber para onde iria. Pela fé, ele viveu como migrante na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade de sólidos alicerces, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Pela fé, embora Sara fosse estéril e ele mesmo já tivesse passado de idade, Abraão tornou-se capaz de ter descendência, porque considerou fidedigno o autor da promessa. E assim, de um só homem já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia na praia do mar. Palavra do Senhor, graças a Deus. É pela fé. E que lindo a gente poder ver, né? A fé, desde a criação
desde toda a criação até Abraão, que nós carinhosamente chamamos o pai da fé. Isso mesmo. Você precisa de fé? Creio que todos nós, né? Todos os dias quando o Padre Bruno acorda, que vai tomar aquele cafezinho, né? Que a gente dá aquele bom dia e pega aquela caneca linda do Livrai-nos do Mal e fala assim: bom dia com muita fé. No meu coração sempre tem assim, muita fé, com café, com muita fé, porque não adianta pouca fé, não é pouca fé apenas, é muita fé na nossa vida, para o dia todo. E a vida do ser humano tem que ser assim. A fé é uma certeza inabalável em algo que esperamos, mas que ainda não estamos vendo. É crer sem duvidar. Todavia, meu irmão, a fé não consiste apenas em crer que existe um Deus acima de tudo e de todos. É algo muito maior. E nós vamos ver isso a seguir. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus, o que a Sagrada Escritura, o que os profetas nos ensinam sobre a fé? A fé é o firme fundamento. Nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que ainda não se veem. Fundamento é o que? Base, é início, é sustentação. Uma casa, né? Tem a base, tem o alicerce. Firme, seguro, confiável. Fé, portanto, é a certeza inabalável em algo que esperamos, mas que ainda não estamos vendo. Como eu disse e repito, é crer sem duvidar. A fé é muito mais sim do que um simplesmente crer. É crer sem duvidar. Tu creres que há um só Deus, fazes bem. Diz a palavra de Deus lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 9. Também os demônios creram e estremeceram. Não é apenas crer, é crer sem duvidar e acreditar no poder. A questão da existência de Deus, ela é amplamente discutida, né? Os ateístas, aqueles que negam a Deus, os evolucionistas, né, que diz que Deus surgiu por acaso, né? As coisas surgem por acaso, os filósofos e outros pensadores cujas teorias visam contrariar que Deus existe ou que está vivo. A Igreja de Cristo, nós que somos seguidores de Cristo, nós, porém, cremos na verdade absoluta que há um só Deus, Criador do céu e da terra. Todavia, a fé, meus irmãos, não consiste apenas em crer que existe um Deus acima de tudo. É algo maior. E nós precisamos o quê? Cada vez mais, eu volto a dizer, é confiar. Fé é confiar em Deus acima de tudo. Acima de tudo, acreditar que Ele está no controle. Eu não sei como anda a tua vida, mas hoje, nessa quarta-feira, tome essa firme decisão de ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo dentro das injúrias, dentro das situações, né, dos disse-me-disse, das coisas que não estão dando certo. Calma o teu coração, confia. Deus está no controle de todas as coisas. Como a música Emmanuel cantou, o justo vive pela fé, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está em Hebreus capítulo 10, 38. O que é justo? É aquele que um dia foi justificado por Deus, é aquele que luta. O justo não é o santo, mas é aquele que busca a santidade, que luta para fazer a diferença. Um dos acampamentos do Livrai-nos do Mal, a gente teve esse tema, né? O ímpio foge, mas os justos são corajosos como o leão, que busca ali acreditar, que vive na fé sem recuar, que confia em Deus mesmo nas condições mais adversas. Em Gálatas capítulo 2, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, no qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós enfrentamos vários desafios. Você enfrenta desafios? Nós enfrentamos vários desafios, vários, nessa vida. Mesmo sem saber como será o dia de amanhã, a nossa confiança em Deus deve permanecer constante. No capítulo 10
lembra a palavra do Senhor no capítulo 10 de Hebreus, fala da exortação à constância. E é uma palavra que eu amo demais, porque nós temos que ser constantes. Já preguei várias vezes isso. Quantos encontros a gente já rezou sobre isso? Que a pior coisa que tem é a empolgação. Por isso a constância que nós temos que ter no dia a dia. Isso não quer dizer, se eu colocasse aqui qual é um dos meninos para falar, Valdênia, diante de tantas coisas que a gente passa, né? A gente não vai estar todo dia 100%, mas o que a gente precisa é permanecer, é ser constante, né? Buscar cada dia. Isso é um exercitar de fé, porque a fé é um elemento essencial para quê? Para a transformação de uma vida. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, Jesus disse assim: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Quantas passagens bíblicas, quantos momentos ali na Sagrada Escritura. Ainda esses dias a gente escutava aquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, e ela pensou: basta eu tocar na orla do manto e serei curado. E Jesus falou: a tua fé te salvou. A fé salva, a fé transforma. Por diversas vezes, Jesus enfatizou a importância da fé para que houvesse o que? A operação de um milagre. O milagre na sua vida vai acontecer. Mas como eu gosto de dizer, né? Na hora de Deus, milagres acontecem para aqueles que esperam e tenham paciência. A semana passada a gente ainda falava sobre isso, né? Deus não demora, Deus capricha. Ah, padre, mas Deus capricha porque Ele precisa de um tempo para caprichar? Não. Como eu disse semana passada e repito, Deus, Ele faz o melhor na hora que Ele quer. Ele não precisa de tempo para caprichar. Mas o capricho dele é por mim e por você. Porque Ele quer esperar o tempo certo para nós, não é o tempo dele. Sim, o tempo é dele, mas não é porque Ele precisa de tempo. Quem precisa de tempo somos nós. E nesse tempo a gente vai renovando a nossa fé, a nossa confiança. As transformações vão acontecendo. A vida nova, ter uma nova forma de vida é um pré-requisito para sermos salvos. E como ter uma nova forma de vida? Renovando a nossa fé. A salvação é pela graça, por meio da fé. Você precisa de fé? Se tem uma coisa que eu peço diariamente, é que o Senhor renove a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. A menor palavra e a maior de todas elas. E vou falar com muita tranquilidade. Um dos grandes problemas atuais que a gente vive na nossa sociedade. A depressão que tem batido na nossa porta. O desânimo. A frieza espiritual é o desacreditar, é o não confiar plenamente que Deus tem o controle de todas as coisas. O que nós mais precisamos é de fé, para permanecer, para sermos constantes, para termos a certeza da salvação. Efésios capítulo 2 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Meus irmãos, Jesus morreu por nós na cruz, no Calvário. Foi a sua graça oferecida a nós e nada fizemos para merecer esse favor. Porém, cabe a nós aceitarmos esse sacrifício e renovar a nossa fé. Confiar, fazemos através disso pela fé. Ontem eu recebia uma mensagem de uma pessoa, casado, pai de 3 filhos, médico, um grande amigo, de uma cidade aí do Brasil. E ele falava assim: padre, o que é que está acontecendo com a nossa sociedade? E ali ele foi relatando. E na hora que ele relatava, eu dizia: você já tem a resposta. É a falta de fé. E o inimigo, ele é astuto, ele vai tirando dentro de nós, ele vai oprimindo a nossa vida de uma maneira tal que você vai perdendo realmente. Uma frase que eu tenho falado muito: quem não sabe para onde vai se perde pelo caminho. É na fé que a gente vai, porque a fé é o GPS da nossa vida, que vai nos dando norte, a direção, o acreditar que o Senhor tem o controle de todas as coisas.
A fé me faz entender que a verdadeira fé é crer no que Cristo fez por nós. Quantas vezes o Padre Bruno já falou, pegando a cruz? Cruz é sinal de vitória, e é na fé que eu assumo a cruz de cada dia. A canção começa, Emanuel, pela fé. Você vai dizendo 3. Como é que começa ela? Diz aí, é pela fé. Os meus olhos contemplam. Pela fé. Já posso ver milagres. Pela fé eu profetizo cura. Pela fé eu vejo santidade. Santidade é a conversão. Então imagine, primeiro pela fé. Os meus olhos contemplam. E quando contempla alguma coisa é porque a gente está enxergando. Exatamente. Quanta cegueira espiritual que nos impedem a enxergar, a ver além, a ter um olhar visionário. Padre Jonas foi um homem visionário pela fé. Mais ou menos março de 2002, andando com o Padre Jonas e com um irmão seminarista, o China. Como era o nome do China? Luiz Felipe. Eu e ele andando ali, por aqui entre o centro de evangelização, que nem existia. Naquela época eu trabalhava no Recursos Humanos, no RH da Fundação. E o Padre Jonas disse assim: vocês estão vendo aqui? Era eu, o Padre e o China. A gente estava caminhando. Era um final de domingo. Aí o Padre Jonas disse: olha esse vão que tem aqui nesse espaço. Aqui dá um bom ginásio. Olha que a arquibancada está pronta. Vai ser até mais fácil de fazer a arquibancada. Ali em cima dá para fazer uma igreja que vai ver toda a canção nova. O China olhou para mim, aí disse: tu tá vendo isso tudo? Eu disse: olha, é na fé. Fé é a esperança daquilo que não se vê. E olha o que a gente vê hoje pela fé. Essa chácara Santa Cruz. Tudo aqui foi então... Pela fé os nossos olhos contemplam. Porque você consegue enxergar o invisível. É na fé, meus irmãos. Por isso que fé é crer em tudo que Cristo fez por nós. O ato de Jesus entregar a sua vida na cruz fez com que nossos pecados fossem perdoados diante de Deus, nos justificando e nos concedendo a paz. Por isso que eu tenho que crer cada vez mais a força que emana da cruz. Acreditar sim e pedir diariamente que as escamas espirituais caiam para que a gente volte a enxergar pela fé. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por isso eu posso dizer que a origem da nossa fé é Jesus. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Logo depois o Senhor atendeu o pedido dos apóstolos, afirmando que coisas impossíveis seriam feitas para aqueles que creem. Ouvir a palavra de Jesus e o que gera em nós é fé, porque a gente escuta a palavra e gera em nós fé. Eu não quero ser repetitivo, mas eu preciso dizer nessa quarta-feira: você precisa pedir diariamente uma renovação da sua fé. Esses dias nós celebrávamos o apóstolo Tiago, e a gente fica muitas vezes no ato que Tiago teve de pedir para tocar, para ver, né? Tomé, para ver as chagas. Mas a gente esquece o principal, que Tomé disse o quê? Meu Senhor e meu Deus. Olha a profissão de fé que ele fez, que a gente fala até hoje. Eu creio, mas aumenta. Gente, aumentar, pedir para aumentar, é mais que fundamental. Então, assim como Tomé, nós temos que pedir diariamente: meu Senhor, meu Deus, eu creio, mas aumenta. Por quê? Não adianta fazer de conta. Tem situações na vida do sapo que ele para e passa assim: não tem mais. Parou, como o sapo fala: parei, não tem mais jeito. Mas se ele não for um homem de fé, ele perde o sobrenatural. Assim é na vida de cada um de nós. Cada um possui uma medida de fé. E olha que lindo. Às vezes a gente fala assim: mas a minha fé é pouca. Meu irmão, basta que seja um tamanho de um grão de mostarda. É um pouco. Não importa. O que não podemos é ficar sem fé.
A medida que nós precisamos é a necessidade de cada desafio ou situações que vivemos. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não é uma medida fixa, a nossa fé pode diminuir ou crescer, conforme o exercício dela. O que nós não podemos é ficar sem. Um grão de mostarda já faz a diferença. E aí você contempla milagre, você contempla salvação. Uma fé fraca pode se tornar forte com a ajuda de Deus. Então tem momentos que a gente precisa de um pouquinho, tem outros momentos que a gente precisa de um muito. Aí entra a nossa frase de hoje: pela oração afugentamos todos os males. Sim, porque pela oração nós afugentamos os males. E que males? Os males que nos odeiam. A falta de fé, o desânimo, a opressão, o inimigo que nos quer cada vez mais, porque o que ele mais quer tirar a nossa fé é o desacreditar. A pessoa descrente não acredita em nada. Se eu não acredito em nada, a minha vida fica um tormento de coisas. Se tu podes fazer alguma coisa, foi a expressão usada por aquele homem demonstrando que a esperança de um milagre já havia acabado. Lá em Marcos fala desse homem o seguinte: o menino, e logo o pai do menino chamando com lágrimas, disse assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade, meu filho está morto. Se tu podes, faz. Ele pediu, acreditou e o milagre aconteceu. Ele tinha uma pouquinha de fé, mas aquela fé fez muita diferença. O grão de mostarda faz a diferença. Agora, a falta de fé desagrada muito a Deus, viu? A falta de fé. Pedir sem acreditar não é ter fé. Eu vou pedir, mas eu não acredito mesmo que não vai dar. Então, você não tem fé. Porque diz a palavra que é você pedir, fé, a certeza daquilo que ainda se espera. Então, você pede acreditando que vai acontecer. Agora, pedir sem acreditar, eu estou exercitando a minha fé, mas não acredito que isso aconteça não. Então isso não é ter fé, porque é você pedir acreditando, confiando, se entregando, se lançando ao Senhor. Agora, se você não tem uma fé verdadeira, você desagrada a Deus. A falta de fé gera temores e insegurança. E quantas pessoas inseguras. E olha, a pior coisa que tem na vida é a insegurança. Imagine você que sabe dirigir aí, que pilota um carro. A gente faz muito translado aqui em Cachoeira, entre Cachoeira Paulista e o aeroporto, A nossa missão é essa, ir pelo mundo e levar o evangelho a toda criatura. Cheguei ontem, já vou já a Fortaleza, essa madrugada, essa noite, vou estar lá no Instituto Hesed, rezando com o povo de Deus, com as irmãs. Vai e vem danado. Quando eu entro num carro para dirigir, a primeira coisa que eu peço, eu abençoo a estrada, e ali trago aquela palavra, O que cabe a mim vou fazer, o difícil Deus ajuda, o impossível Ele vai realizar. Na fé eu tenho que estar ali seguro. E dirigir com segurança é a melhor coisa do mundo. Imagina uma pessoa que é insegura. Ultrapassa, não ultrapassa, vou para ali, vou para cá. Meu amigo, você perde o controle. E você pode sofrer um acidente. Eu trago para a nossa vida, você tem que ter segurança, mas sabendo que a nossa segurança está no Senhor. A pessoa insegura, a pessoa medrosa, a pessoa é falta de fé. Então peça essa graça, dai-me, Senhor, a fé viva, uma fé nova, que me gera segurança, que me faz realmente caminhar acreditando. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele fará o impossível acontecer. Não há como manter um relacionamento saudável com Deus, não tem como, sem fé. Não há como estar próximo de Deus sem fé. Através da fé, Deus opera coisas impossíveis. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que quanto mais eu escuto a palavra, mais eu renovo a minha fé, mais eu renovo a minha esperança. A palavra de Deus só tem eficácia em nós quando damos crédito a ela. A fé nos impulsiona a agir
para nos aproximar de Deus. Lucas capítulo 5 diz o seguinte: e vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados estão perdoados. Então, olha, imagine, a gente fez a leitura de Hebreus, capítulo 11, de 1 a 11, o Emanuel cantou uma canção e ali só no início eram 4 movimentos dizendo do que acontece pela fé. Estou dizendo para ti, nessa manhã de quarta, tudo o que nós precisamos nessa manhã de quarta é renovar a nossa fé, para que tenhamos a certeza de que pela fé milagres acontecerão, pela fé o nosso coração será transformado, pela fé a nossa vida será restaurada, mas é uma fé viva, não uma fé morta. Renove nessa manhã de quarta-feira, nesse mês de julho, mês dedicado ao preciosíssimo sangue. Peça essa graça, que uma gota, e olha que lindo, né? Assim como a gente fala de um grão de mostarda, uma gota do preciosíssimo sangue do Senhor possa te lavar de toda incerteza, de toda descrença, para que você volte a acreditar que a fé vence o mundo. A fé em Deus nos faz vencer o mundo. João capítulo 5, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha, quer vencer? Renove a sua fé, renove a sua esperança, o seu acreditar. Fé, acreditar naquilo, nas coisas invisíveis. Não é a fé tão somente que nos faz vencer, mas sim a fé que depositamos no Senhor. A fé em Deus, o acreditar que Ele tem, eu repito, o controle de todas as coisas. Hebreus capítulo 6, porque vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do Cristo, pela fé e paciência, herdam as promessas. Eu vi que na camisa do Emanuel do PHN fala isso, né? Dignos da promessa. Nós somos dignos da promessa, há uma promessa de Deus em nossa vida. Jeremias 29 fala isso, que o projeto de Deus é um projeto de felicidade, não de sofrimento. Dar-nos um futuro, uma esperança. Outra passagem bíblica que eu amo demais: os sofrimentos do tempo presente não se compara à glória eterna. Por isso que nós temos que cada vez mais renovar a nossa fé. É linda aquela passagem da mulher, né, do fluxo de sangue, né, que é um exemplo de fé. 12 anos, como eu acabei de dizer, e escutamos agora, esse domingo. Basta tocar na hora do manto será curada. E foi curada. Havia uma multidão ali que se colocava entre ela e a bênção. Ela estava doente há muito tempo. O certo, estava debilitada, imaginam, 12 anos com aquela situação do fluxo de sangue, hemorragia. Imagina, ela não devia ter uma saúde, ela devia ser fraca, cansada, sem forças. Mas aquela mulher foi ao encontro, em meio daquela multidão de pessoas. Mas ela ouviu falar de Jesus e isso gerou uma confiança sobrenatural no seu interior. E ela teve o que? Fé. Porque dizia: se tão somente eu tocar nas vestes, sararei. As palavras de Jesus fez aquela mulher parar e refletir. Ela não apenas ouviu, mas deu crédito ao testemunho que lhe fora contado acerca do Senhor. Em Marcos capítulo 5. E ela olhava em redor para ver o que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que ali tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Tocou e disse: basta eu tocar, e ela foi curada. Eu quero dizer para você, e repito, você precisa nessa manhã, eu, Padre Bruno, como eu preciso renovar a minha fé, acreditar cada vez mais que a fé salva, que a fé restaura, que a fé renova, que a fé gera confiança, que a fé me dá ânimo de vida e faz entender que nada, nem ninguém vai me separar do amor de Cristo. A fé que me faz proclamar que gratidão gera milagres. A fé em dizer: a minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A fé de dizer:
Jesus é o meu Senhor, Salvador e Libertador. É pela fé. A menor de todas palavras e a maior de todas elas. A palavra diz isso. Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Pela fé, embora Sara fosse estéril e ele mesmo já tivesse passado de idade, Abraão, tornou-se capaz de ter descendência, porque considerou fidedigno o autor da promessa. E assim de um só homem, lá marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, inumerável como os grãos de areia na praia do mar. É pela fé. Quer milagre? Quer restauração? Quer cura? Quer libertação? Quer a restauração da sua vida, da tua família? Trabalhe a fé. Mas trabalhe mesmo, diariamente. E repita por várias vezes ao seu dia. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Esse final de semana lá em Mato Grosso, em Cuiabá, eu lembrava do Samuel. Eu já falei a história do Samuel várias vezes aqui. Samuel era uma criança de 7 anos, hoje já está com seus quase 16 anos de idade. Samuel tinha um problema de visão nos 2 olhos. Quase 90% já, sem conseguir enxergar. Tinha 10% em cada globo, né? Cada visão. 10 um canto, um pouquinho no outro. Ele estava fazendo todo um tratamento, condições não muito boas de família. E ali a gente foi se juntando, pessoas, médicos ajudando. E um dia Samuel, a gente tem a missa de segunda-feira, que é a missa votiva a São Bento. A gente celebrava lá na Bom Despacho, foi para o rincão do meu Senhor. E um dia Samuel disse: mamãe, Jesus vai me curar hoje. Aí a mãe disse: meu filho, hoje Jesus vai me curar. Aí a mãe ficou daquele jeito, não acreditou. Foi chegando a hora da missa, ela enrolou ali. Aí disse Samuel: mamãe, vamos para o rincão, a missa vai começar. Não, meu filho, hoje? Não, mamãe, Jesus vai me curar hoje. E a mãe disse para mim, né, que foi com o coração assim angustiado, que ela ficou pensando: meu Deus, e se Jesus, e se essa cura não chegar? Foi para a missa, eu estava celebrando a missa, morava na missão de Cuiabá, Várzea Grande. Acabou a missa e até então nada. E a gente dá a bênção final e depois tinha um momento de adoração. E ali, quando foi no momento de adoração, passando com o Santíssimo, Samuel olhou para a mãe e disse: mamãe, é agora, Jesus vai me curar. E aí Samuel fez mais ou menos como uma mulher que sofria mais de 12 anos com fluxo de sangue. Foi ao encontro de Jesus, e eu me lembro como hoje eu estava segurando o Santíssimo, ele tocou no Santíssimo e deu uma puxadinha no velmeral. Eu olhei para o Samuel, ele olhou para mim, e eu fiquei sem uma reação, e me veio assim, de piscar o olho para dizer assim: estou te vendo, Deus te abençoe. E aí ele saiu correndo, e já saiu correndo para a mãe dizendo: mamãe, fui curada. E começou a ler as coisas no rincão. Ele foi criado ali no rincão, e a mãe já pensou: não, ele já conhece aqui, de trás para frente. Banheiro, lanchonete e tal, livraria. E ele começou a ler as faixas, os próximos acampamentos. A mãe ficou angustiadíssima, foi embora para casa. No outro dia, entrou em contato comigo: padre, a gente precisa falar com o senhor. O senhor está no rincão? Aí foram lá no rincão. E aí Samuel começou a ler tudo, dizer tudo. Vamos marcar para fazer os exames. Resumindo, Samuel foi para o médico e as 2 visões dele realmente tinham cicatrizes. As 2 visões. 3 um canto, 3 no outro. O médico olhou e falou: mas padre, a gente não ia fazer a cirurgia dele? Tá? Jesus curou. 3 pontos em cada, sem a cirurgia feita. Ele foi curado. Ele ficou com o olhinho um pouco, como é que fala? Qual é a palavra, Val? Estrábico? Estrábico. Ficou um pouquinho assim, mas enxerga. E hoje já está com 16 anos de idade, aí falando comigo, né? Disse: padre, eu vejo até o que não deve. Eu disse: cuidado, viu? Tá vendo muito já, né? Vê tudo. A fé daquela criança. Aí eu estou falando de uma criança de 7 anos. Já vão aí mais de 8 anos que ele já tem. Já passaram 8 anos, ou seja, já está com 16 anos de idade, mais ou menos isso. Mas a fé faz isso acontecer. Então eu quero pedir essa graça hoje, na minha vida e na sua vida, que a gente renove a nossa fé e tenha certeza absoluta: a fé agrada ao coração de Deus. A minha fé é pequena, padre, mantenha ela,
aumente. Quando possível, sim, peça diariamente. Como a gente acabou de dizer, eu creio, mas aumenta a minha fé. Mas tenha certeza de uma coisa: se for um grão de mostarda, já fará a diferença. Vamos cantar novamente essa canção? Eu creio que ela nos ajuda a rezar e a pedir mesmo essa graça, que nessa quarta-feira, dia dedicado à Divina Providência, dia onde a gente lembra de São José, aonde a gente tem a missa do Clube da Evangelização, tantas coisas acontecem na Canção Nova. É pela fé que nós estamos aqui. Cantemos, rezando e pedindo a Deus essa graça. O justo vive pela fé. Que essa seja a nossa oração diária. Senhor, aumenta a minha fé. Se há uma oração, uma prece que sempre é atendida, é esta: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Jesus. E a gente vai rezando, e você vai, enquanto o Padre Bruno ia falando, eu ia dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Quantas vezes a gente vai deixando esmorecer. É como ele mesmo falou: crê, mas não crer. Pede, mas não acredita. Senhor, aumenta a nossa fé. Nós te pedimos e nós declaramos nesta manhã, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé, pela fé os meus olhos contemplam, já posso ver milagres, eu profetizo cura, eu vejo santidade, pela fé os meus olhos contemplam, já posso ver milagres, eu profetizo cura. Eu vejo santidade pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Nós declaramos: os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida. Eu profetizo vida, os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida, os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida, os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida, Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo. mais uma vez, os mortos. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo. Repete comigo assim: vida. Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, pelo poder do pelo Senhor, sangue derramado na cruz, pelo sangue derramado na cruz, eu proclamo nesta manhã eu proclamo nesta que manhã tu és o meu Senhor, que tu és o meu que pela Senhor, fé, Jesus, pela fé, Jesus, tudo será renovado. tudo será Eu renovado. renuncio, Jesus, Eu renuncio, toda descrença, toda descrença, toda falta de fé, toda falta todo de fé, desânimo, todo e desânimo, proclamo para o mundo ouvir e proclamo para o que mundo tu és o ouvir meu Salvador. que tu és o Eu meu creio, Salvador. Jesus. Eu creio, Mas Jesus. aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha Eu quero fé. viver pela fé, Jesus. Eu quero viver Somente pela pela fé. Somente Xiricanta pela la fé. mandara la yela mandala yera la mandala yo. Iria la mandala yera la mandala yera la mandala Aumenta a nossa fé, Senhor. Nós proclamamos bênção, vida.
onde havia morte, suicídio, nós proclamamos, nós profetizamos vida nesta hora. O Senhor pode salvar essa pessoa agora que está no veículo, acompanhando pela rádio, que amanheceu no dia de hoje querendo tirar a própria vida, tomado pela tristeza já há alguns meses. Nós profetizamos vida e libertação sobre essas pessoas agora que nos acompanham em casa, Senhor, no trabalho ou nesse automóvel agora. Nós profetizamos vida sobre essas mulheres que não conseguem engravidar, essas famílias que ainda não têm filhos, Senhor. Profetizamos vida sobre aqueles que estão enfermos. Pela fé nós profetizamos milagres. Que haja vida, Senhor. Libertação de problemas, seja de depressão, síndrome do pânico ou problemas no alcoolismo, nas drogas. Nós profetizamos conversão. Nós profetizamos sobre os jovens que estarão aqui nesse acampamento PHN. Conversão, santidade na fé. Os mortos ressuscitam. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo